Antes de começar, como sempre, não se esqueça de deixar o like e, claro, de se inscrever no meu canal do Telegram. Vamos começar com o anime. O protagonista se chama Gon, ele tem 12 anos e neste momento está tentando capturar o Senhor do Lago. Afinal, nesse caso, ele terá permissão para fazer o exame de Hunter e ele tem um motivo muito importante para isso. Porque foi exatamente com essa idade que o pai dele, chamado Jin, se tornou um Hunter. Por causa desse trabalho, ele abandonou a própria família e Gon ficou louco de curiosidade para saber o que são os Hunters, já que foi por isso que seu próprio pai o deixou. No final, ele conseguiu capturar o Senhor do Lago e, como prometido, sua tia permitiu que ele fosse fazer o exame. Para chegar lá, ele precisa ir de navio, onde o capitão logo reconhece em Gon o filho de Jin. Graças ao seu incrível faro, Gon conseguiu prever uma forte tempestade, que só ele, Leório e Kurapika conseguiram suportar. Nem todos são autorizados a participar do verdadeiro exame de Hunter. Para isso, ocorre uma seleção. Por isso, o capitão pede para informar a comissão de admissão que apenas esses 3 podem seguir em frente, pois se uma pessoa não consegue suportar a tempestade, com certeza não serve para ser um Hunter. Depois o capitão pede para contar sua motivação para se tornar um Hunter. Para Gon, o motivo era simples, descobrir por que Jin queria tanto se tornar um Hunter. Para Leório, o motivo era ainda mais simples, ficar imensamente rico. Já o que movia Kurapika era o ódio. Ele é o último representante do clã Kuruta, o que significa que quando Kurapika sente emoções fortes, seus olhos ficam escarlates. Isso é muito valorizado no mercado negro. Por isso, o grupo criminoso Ryodan exterminou toda a sua família e levou seus olhos, então Kurapika quer se tornar um Hunter e se vingar. Devido às grandes diferenças de personalidade, Kurapika e Leório tiveram uma briga feia e foram resolver as coisas durante a tempestade. Mas justamente nesse momento, um marinheiro caiu no mar, e esquecendo todas as mágoas, eles correram juntos para salvá-lo, o que fez com que se entendessem e pedissem desculpas. Finalmente eles chegaram à ilha e como Gon agradou muito ao capitão, ele lhe deu uma dica de para onde ir, que Kurapika e Leório aproveitaram imediatamente e foram junto com ele. Só que chegar ao local do exame não seria fácil, pois no caminho eles teriam que enfrentar vários desafios. Um desses obstáculos era uma senhora idosa, que fazia perguntas capciosas, e depois decidia sozinha se a pessoa era digna de seguir em frente. Aos garotos ela fez somente uma questão. Se os vilões sequestrarem sua mãe e sua amada, quem você vai salvar, sabendo que só pode salvar uma pessoa? Eles tiveram poucos segundos para responder, mas não conseguiram. Por causa dessa pergunta, Leório quis bater na vovó, mas mesmo assim eles passaram, porque a resposta para esse teste é não responder. A vovó mandou eles adentrarem a floresta, onde um casal os encontraria, avaliaria e os levaria até o exame em si. Após horas, eles acharam uma cabana com um casal dentro. No entanto, nesse momento, uma criatura mágica os atacou e, ferindo o homem, sequestrou a mulher. Leório ajudou o ferido, enquanto Gon e Kurapika perseguiram a criatura. Com sua grande agilidade, Gon resgatou a garota, que ficou com Kurapika, enquanto ele continuou perseguindo a criatura. Mas isso não o preocupou muito, pois o que realmente chamou sua atenção foram as tatuagens da garota, que simbolizavam seu voto de castidade. Isso significa que tem algo estranho nisso. Enquanto isso, Gon finalmente alcançou aquela fera, e por isso ela estava prestes a acabar com ele. Porém, Gon não queria lutar com ele, pois notou que ele perseguia uma fera totalmente distinta. Aconteceu que tudo isso era o teste final, que os garotos conseguiram passar. Leório foi elogiado por suas grandes habilidades médicas e pelo cuidado com as pessoas. Kurapika passou graças ao seu conhecimento excepcional, e Gon foi o único que conseguiu distinguir essas feras, por isso também passou no teste. Isso significa que os 3 ganharam o direito de participar do exame Hunter. Uma informação crucial para quem está concluindo o 9º ou 11º ano, mas ainda não definiu seu futuro. Finalmente, os garotos chegaram ao exame, que começará em um enorme túnel. Gon, Leório e Kurapika receberam números, que pediram para aguardar até o final do exame. Em seguida, eles conhecem um participante chamado Tompa, que pareceu muito gentil, pois imediatamente começou a contar aos garotos do que e de quem eles deveriam ter cuidado. Como sinal de amizade, ele lhes oferece uma latinha de refrigerante, mas graças ao seu instinto, Gon percebeu que havia algo errado, então eles recusaram. Como se descobre, Tompa gosta de destruir novatos. Ele faz o exame há muitos e muitos anos, mas não tem interesse em passar por ele. Tudo o que ele quer é tentar eliminar o maior número possível de novatos. Porém, este ano ele achou novatos bem desagradáveis. O exame Hunter finalmente começou, e a primeira prova foi a mais simples possível. Todos eles só precisam seguir o examinador chamado Satotsu, que os levará até o próximo teste.
A dificuldade está no fato de que Satotsu começou a correr gradualmente, e não pretendia diminuir o ritmo. Ninguém sabia por quanto tempo teriam que correr até a segunda prova. No final, todos simplesmente corriam. Todos, exceto Kirua Leório, ficaram irritados porque ele era o único andando de skate, enquanto os outros corriam. Mas, segundo Gon, pelas regras, ninguém é obrigado a apenas correr. Isso chamou a atenção de Kirua, então ele, só por isso, decidiu correr junto com eles. Eles correram por muito tempo e por isso muitos participantes não aguentaram. E Leório estava perto de desistir do mesmo jeito, mas Gon conseguiu motivá-lo a correr até o fim. Como nada de interessante estava acontecendo, os caras começaram a revelar suas verdadeiras intenções. Para Killua, tudo também é simples. Ele ouviu que o exame seria difícil, então decidiu testar suas habilidades. Mas Leório aparentemente mentiu sobre sua motivação. Como se descobriu, ele tinha um amigo doente que precisava de uma cirurgia cara. Eles não tinham dinheiro para isso, então em um certo dia ele simplesmente morreu. Por causa disso, Leório estabeleceu como objetivo, sendo médico, tratar crianças de graça. Ironicamente, para se tornar médico, ele precisa de muito dinheiro para os estudos. É exatamente por isso que ele quer se tornar um Hunter e ficar rico. No final das contas, os caras conseguiram sair do túnel. No entanto, isso é apenas metade do primeiro teste. Agora vai começar a segunda parte, cujo objetivo também é seguir o Satotsu. Mas desta vez, eles vão correr pelo Pântano da Ilusão. Lá está cheio de monstros que se alimentam de pessoas usando ilusões. Assim, os participantes devem se empenhar para ficar próximos ao Satotsu, ou terão poucas chances de sobreviver. Seguindo Satotsu, os participantes correram atrás dele. O problema é que Leório e Kurapika ficaram para trás do grupo e caíram em uma armadilha. Após escaparem, eles tentaram recuperar o tempo perdido, mas logo encontraram um participante chamado Hisoka, cercado por uma multidão de outros participantes fazendo justiça com as próprias mãos. Afinal, eles acharam que ele não era digno de ser um Hunter, mas, segundo Hisoka, é ele quem decide quem é digno ou não, por isso ele mata todos eles. Leorio e Kurapika viram isso, significando que também precisam ser eliminados, mas Kurapika sugeriu a Leorio que para sobreviverem, precisavam se separar. No entanto, Leorio não conseguiu simplesmente ir embora, então pegando um bastão, ele volta. Nesse momento, Gon chegou para ajudar Leório e conseguiu acertar Hisoka com sua vara de pescar, o que deixou Hisoka muito intrigado. Hisoka sentiu uma forte atração por Gon, mesmo podendo matar todos ali facilmente. Hisoka os deixa ir, dizendo que eles passaram pelo seu teste pessoal, e por isso ele ajuda Leório a chegar até a linha de chegada. Chegou a hora da segunda prova, que será conduzida pelos Hunters chamados Buhara e Mente. O objetivo da prova é culinária. A questão é que Buhara e Mente são Hunters gourmets, então é importante para eles que os futuros Hunters possam demonstrar criatividade, que agora eles vão expressar na comida. E a comida serão javalis selvagens, que primeiro precisam ser capturados, o que causou dificuldades para muitos participantes. Gon percebeu que a testa dos javalis era o ponto fraco deles, o que ajudou vários participantes a capturá-los. Aparentemente o pior já havia passado. Apesar do esforço dos participantes, Mente recusava todos os pratos, considerando-os lixo, indignos de seu paladar. Por isso, ela reprovou todos sem exceção. O que obviamente não agradou ao presidente da comissão examinadora chamado Natera. Ele repreendeu Mente por esse tipo de prova, mas mesmo assim deu a ela a chance de se corrigir e criar uma nova. A captura de ovos acabou sendo a prova alternativa. Tudo parecia muito simples, mas na verdade eram ovos de aranhas muito perigosas, que os guardam diretamente no desfiladeiro. Menti mostrou com seu próprio exemplo como pegá-los, mas parecia bem perigoso demais, então muitos participantes desistiram da tarefa. O segredo era sentir o momento certo para pular, e só Gon conseguia fazer isso, então, confiando totalmente nele, os garotos pularam junto com ele, e assim conseguiram passar para a próxima etapa. A terceira prova fica bem longe, tão longe que eles tiveram que usar um dirigível. Como era assim, Natera deu aos participantes a chance de descansar bastante. Os únicos que não aproveitaram o direito de descansar foram Gon e Killua, porque Natera, entediado, sugeriu que eles brincassem. Pelas regras, os garotos só precisam tirar a bola do velho, e se conseguirem, automaticamente passarão em todas as provas e se tornarão Hunters. O prêmio não os atraía, mas queriam muito brincar. No entanto, não importava o que fizessem, eles não conseguiam nem tocar na bola, então, para vencer, tentaram bater nele. Ainda assim, Natera era superior a eles. No final, Killua simplesmente desistiu, pois durante todo esse tempo, Natera usou apenas uma mão e uma perna, o que significa que eles não eram adversários à altura dele.
Gon, por outro lado, ficou apenas feliz com isso, então ele usou o tempo restante para forçar Natera a usar a segunda mão, e conseguiu o que considerou sua vitória pessoal. Natera também apreciou isso, e por isso pediu ao capitão do dirigível para voar um pouco mais devagar para que Gon pudesse dormir bem. O terceiro teste aconteceu em uma torre enorme, da qual não era tão fácil descer, pois ao redor voavam aves mortais. A única maneira de descer era encontrar portas secretas no chão. Em teoria, cada participante deveria ter um teste separado, mas Gon, Killua, Kurapika, Leório e Tompi receberam uma tarefa em dupla. A essência dele é a votação, ou seja, os garotos recebem duas opções de caminho e será aberto aquele pelo qual a maioria votar. Eles tinham 72 horas para completar o percurso. Por meio de uma votação, os garotos acabaram em uma sala onde deveriam lutar contra prisioneiros condenados à prisão perpétua. E eles só vão avançar se conseguirem pelo menos 3 vitórias. A tarefa dos prisioneiros é tentar atrasar os garotos o máximo possível. Afinal, cada hora perdida pelos participantes tira 1 ano do tempo deles. Tompa foi o primeiro a entrar no campo de batalha, mas se rendeu imediatamente após o início da luta. Ele queria prejudicá-los com isso, mas sem perceber, Tompa acabou salvando eles. Afinal, quem deveria lutar contra ele era um ex-militar que planejava acertar sua garganta, impedindo-o de desistir. Em seguida, Gon entrou na arena. O adversário dele não queria lutar, pois a diferença de força era óbvia. Em vez disso, ele propôs um jogo simples. Ele dá a ele uma vela para escolher, depois eles as acendem, e pede aquele cuja vela a apagar primeiro. Só que o problema é que, não importa qual vela Gon escolha, o criminoso vai trocá-la. No começo estava tudo igual, e os caras só esperavam para ver de quem a vela apagaria primeiro. Ao mesmo tempo, eles protegiam as velas do vento, até que de repente, a vela do Gon começou a queimar como uma tocha, o que significa que nesse ritmo, em 2 ou 3 minutos, ela vai apagar. Mas isso também significa que o vento não é mais um problema para a vela. Então Gon simplesmente deixa a vela no chão e corre para apagar a vela do adversário, garantindo um ponto para sua equipe. Depois deles, era a vez do Kurapika lutar, e o adversário dele parecia ser um lutador muito assustador. Mas, na verdade, esse criminoso era só um falastrão que não sabia lutar. E tudo em que ele apostava era no medo, por isso, imediatamente sugeriu ao Kurapika uma luta até a morte. Para sua surpresa, não importava o que ele dissesse, Kurapika aceitava tudo, o que forçou o criminoso a tomar medidas extremas, ou seja, mostrar ao Kurapika que ele supostamente era membro do Ryodan. Ao ver a tatuagem, Kurapika ficou furioso e terminou a luta com apenas um golpe. Por fim, ameaçou matá-lo imediatamente se ele mencionasse o Ryodan novamente em sua presença. Na teoria, ele venceu sua rodada, mas o próximo criminoso se recusou a lutar, pois pelas regras eles lutavam até a morte, e esse criminoso ainda está vivo, apenas inconsciente no momento. Isso significa que, para que as lutas possam continuar, Kurapika deve acabar com ele, mas ele se recusa a fazer isso, o que faz com que a equipe comece a brigar. Por causa dos seus princípios, ele fez a equipe perder muito tempo. Até que, em um certo momento, Leório começou a duvidar se esse criminoso estava realmente inconsciente, então ele quis verificar. Em resposta a isso, a prisioneira iniciou sua batalha, ou seja, apostas de azar. Pelas regras, ambos recebem 50 pontos. A tarefa deles é fazer apostas múltiplas de 10, até que o tempo de um deles acabe. Se Leório perder, o time deles perde 50 horas. Se a prisioneira perder, ela recebe mais 50 anos de prisão. Leório fez sua primeira aposta de propósito para perder, mas com isso conseguiu fazer o prisioneiro de azul confessar que estava fingindo o tempo todo. Isso significa que a partir deste momento começa o terceiro duelo. O problema é que Leório, por interesse próprio, estava disposto a gastar pontos e só para apalpar a prisioneira ele perdeu 10 pontos. A próxima aposta dele era decisiva, mas Leório não sabia o que propor, então simplesmente sugeriu jogar pedra, papel, tesoura, onde eles teriam que apostar na própria vitória. No entanto, Leório não aguentou essa pressão psicológica, e a prisioneira o superou completamente, tirando da equipe deles o ponto pela vitória e uma grande quantidade de tempo. Isso significa que agora toda a prova depende apenas de Killua, cujo adversário será um assassino em série implacável. O perdão não o interessava, tudo o que ele queria era sentir novamente o prazer de matar uma pessoa. E não importava para ele se seria um homem adulto ou uma criança. Ele desconhecia que Killua nasceu em uma família de assassinos de aluguel. No primeiro segundo, Killua arrancou o coração dele. Assim, sua equipe avançou para a próxima fase. Só que eles não vão fazer isso imediatamente, mas sim depois de 50 horas que Leório perdeu. Para cumprir a punição, os garotos foram colocados em uma sala onde terão que esperar esse tempo passar.
No entanto, outros participantes já estavam avançando pela torre, e o primeiro a chegar ao final foi Hisoka, que teve que matar um examinador no caminho. Em seguida, seu companheiro chamado Gitarakuru chegou ao final, e o terceiro a passar pela torre foi o ninja chamado Hanzo. Após cumprirem seu tempo, os garotos correram para frente, pois estavam com pressa. Após muito esforço, eles alcançaram a sala final, onde tiveram que fazer uma escolha. A porta da direita permitirá que eles passem juntos pelo teste, mas o caminho levará mais de 40 horas, que obviamente eles não têm. A porta da esquerda leva à saída em 3 minutos, mas apenas 3 participantes podem usá-la. Isso causou um conflito sério, pois ninguém queria ficar nessa sala, ou seja, quem vai avançar será decidido em uma batalha. Todos pensaram assim, exceto Gon, que percebeu ser possível escolher a sala da direita e depois, juntos, abrir uma passagem para a esquerda. Graças a isso, toda a equipe conseguiu passar por esse teste e assim, dos 45 participantes iniciais, restaram apenas 24. Logo após a terceira prova, os participantes começaram a se preparar para a quarta. Ela acontecerá em uma ilha separada e antes do início todos os participantes foram convidados a tirar uma sorte, ou seja, um número. O número que o participante tirar será o seu alvo. Por manter seu próprio número, é possível ganhar 3 pontos. Por pegar o número do seu alvo, também são dados 3 pontos. E por qualquer outro número, recebe-se 1 ponto. O participante precisa marcar 6 pontos para concluir a prova. Eles têm uma semana para concluir tudo, não sendo possível terminar antes. Isso significa que tirar o número de alguém não garante o sucesso, porque ainda é preciso mantê-lo. Eles serão liberados na ilha um por um, com um intervalo de 2 minutos entre cada um, e sairão na ordem em que terminaram a terceira prova. Por isso, Gon e sua turma sairão por último. O problema é que Gon tirou o número do Hisoka, o adversário mais forte, e ele não sabia como pegar o número dele. O Leório tinha um problema um pouco diferente, ele simplesmente não sabia quem era o seu alvo. Afinal, ele ainda não memorizou o rosto de todos, mas convenientemente, Tompa oferece sua ajuda. Ele estudou detalhadamente cada participante, então é capaz de contar não só o nome do alvo, mas também quais são seus pontos fortes e fracos. Mas em troca, ele precisa de um remédio para dor de barriga, que por uma feliz coincidência está na mala do Leório. Sem perceber a armadilha, Leório concorda e logo em seguida perde seu número, porque como se descobre, Tompa fez um acordo com Some para pegar o número que precisava em troca de ajuda. Furioso, Leório imediatamente correu atrás de Tompo. E para sua sorte, Kurapika o ajuda, pois estava todo esse tempo vigiando Tompo para pegar o número dele. E como ele já tinha cumprido seu objetivo, decidiu também ajudar Leório a recuperar seu número, e de quebra, pegar o número de Some. Ao mesmo tempo, Gon estava pensando em como tirar o número de Hisoka. Enfrentar Hisoka diretamente não faz sentido, pois em uma luta ninguém é páreo para ele. Por isso, tudo o que resta para Gon é confiar em sua vara de pescar. Gon manuseia a vara de pescar com maestria. Mas para pegar um objeto tão pequeno em uma pessoa que está sempre se movendo, ele terá que se esforçar muito. O problema é que ele só terá uma chance, caso contrário, ele não vai conseguir o número do Hisoka. Depois de gastar bastante tempo praticando, Gon teve um novo problema: como encontrar a pessoa certa em uma ilha tão grande. Para isso, ele contará com a ajuda das borboletas, atraídas pelo sangue. Gon se lembrou de que, após o terceiro teste, Hisoka ficou com feridas, e por isso, pegando 2 borboletas, ele foi procurá-lo. Finalmente, ao encontrá-lo, Gon começou a esperar, mas, para sua surpresa, naquele momento desafiaram Hisoka. Hisoka não pretendia lutar, pois não via um adversário em uma pessoa já tão ferida. Então o recém-chegado Gitarakur acabou matando-o sozinho. Ele já havia conseguido as cartas necessárias, então dormiria debaixo da terra até o fim do exame. Hisoka seguiu o exemplo e saiu para caçar. Seu plano era atacar os participantes até obter 6 pontos. E os primeiros que ele encontrou foram Leório e Kurapika. Kurapika sugeriu entregar o cartão de Some a ele para evitar a luta e seguir em caminhos separados. No entanto, caso contrário, eles não entregariam seus cartões sem lutar. Essa ousadia e coragem o deixaram muito satisfeito. Por isso, ele aceita essa proposta e permite que eles vão embora. No entanto, junto com a alegria, surgiu nele uma forte sede de sangue, então a próxima pessoa que encontrar, ele não vai poupar. Gon entendeu que essa era sua única chance de pegar o número. Então, esperando o momento certo, ele usa sua vara de pesca para roubá-lo de Hisoka, surpreendendo-o muito. Com medo, ele fugiu imediatamente, agora só precisa manter os números em segurança. Mas nesse momento, ele é imobilizado por uma zarabatana de Jereta, que o estava seguindo desde o primeiro dia. Ele elogia a criatividade de Gon, mas o repreende por falta de atenção. Como não machuca crianças, simplesmente deixa Gon no chão.
Parecia que tudo tinha acabado, mas de repente, junto com o corpo de Jiraiya, retorna Hisoka, que devolve a carta de Gon e ainda lhe dá a sua própria, dizendo que agora Gon está em dívida com ele. Gon não queria ficar em dívida com ninguém, mas, segundo Hisoka, ele vai proteger a vida de Gon até que ele possa enfrentá-lo de igual para igual. E isso feriu tanto o orgulho do Gon que ele demorou muito para se recuperar disso. Enquanto isso, os irmãos Amori vigiavam Killua. Isso o irritou, mas ele não queria lutar com eles, por isso, simplesmente pegou o número que precisava e jogou fora os outros. Acontece que sim. Killua, Gon e Kurapika conseguiram os 6 pontos necessários, enquanto Leório, mesmo com a ajuda de Kurapika, não conseguiu encontrar seu alvo. E foi aí que Gon decidiu ajudá-lo. Usando seu olfato, ele encontrou o lugar onde provavelmente estava o alvo dele. Mas como a pessoa em questão é uma química chamada Ponzo, Leório decide lidar com ela sozinho. Durante todo esse tempo, Ponzu estava na caverna, e ao chegar lá, descobriram que agora ambos estavam presos na armadilha do domador de cobras. Ele tentou avisar os garotos, mas foi atacado pelas cobras imediatamente. Ao ouvir o grito, Kurapika e Gon correram para ajudar, caindo também na armadilha. O problema é que Ponzo acidentalmente matou o domador de cobras, então ela não consegue sair da caverna, restando apenas esperar o fim do exame e torcer pela ajuda dos Hunters. Leório pode não resistir muito tempo, então os garotos precisam encontrar logo uma forma de escapar. Gon percebeu que o domador de cobras venenosas provavelmente carregava um antídoto consigo, então, arriscando a própria vida, foi revistar seu corpo. Assim, as cobras tentaram matá-lo imediatamente, mas por sorte, Gon estava certo, e agora eles têm um antídoto. Agora eles precisam descobrir como sair daqui, e para isso o gás sonífero da Ponzu vai ajudá-los. Para adormecer todas as cobras, são necessários pelo menos 5 minutos, e só o Gon consegue prender a respiração por tanto tempo. Então, após aguardar todos desmaiarem, ele sozinho resgatou a todos. Como os garotos ajudaram a Ponzo a sair, eles ficam com o número dela. Então todos os 4 conseguiram a quantidade necessária de pontos para passar para a próxima fase, e a próxima, como descobrimos, é a final. Apenas 9 participantes conseguiram chegar até o final, mas antes da última prova, Netero decidiu fazer uma entrevista com cada participante individualmente. Ele perguntou sobre a motivação para se tornar um Hunter, quem observavam e com quem não gostariam de lutar, e quase todos responderam de forma similar. Geralmente eles observam Hisoka porque ele é perigoso demais. Eles querem lutar com Gon porque durante todo o exame ele conseguiu se mostrar uma boa pessoa. Natera fazia perguntas aos participantes por curiosidade, mas com base nas respostas, ele elaborou a prova final, que foram duelos. Cada participante vai enfrentar uma batalha 1 contra 1, e quem avança na chave é aquele que perde. Se você vencer o duelo, se torna um Hunter, mas se perder, avança para a próxima rodada. Entre 9 participantes, 8 se tornarão Hunters. Pelas regras, perde aquele que admite sua derrota, ou seja, perder a consciência não é considerado derrota. Matar também é proibido, nesse caso o exame acaba na hora, e todos menos o assassino viram Hunters. Ao anunciar a tabela, ficou evidente que Netero avaliou Gon e Hanzo acima dos demais, indicando que eles terão mais chances de passar no exame. E o fato de Gon ser considerado o melhor Hunter por Chun Killua o surpreendeu muito. Mesmo assim, Hanzo e Gon entram na arena. Gon tentou vencê-lo usando a velocidade, mas Hanzo era muito mais forte e imediatamente começou a espancá-lo. Sendo um ninja, ele é treinado na arte da tortura, então ao assumir a liderança, começou a torturar Gon para que ele desistisse para Hanzo. Ele o torturou por 4 horas e em determinado momento chegou a quebrar o braço dele. Mesmo assim, ele encontrou forças para responder. Por isso, Hanzo ameaçou cortar as pernas dele, mas, segundo Gon, mesmo assim ele não admitiria a derrota. Afinal, Gon quer se tornar um Hunter a qualquer custo e encontrar seu pai. Com isso, ele convenceu Hanzo de que não fazia sentido lutar, então, para não perder tempo, Hanzo se rende. Essa situação não agradou Killua, que até então sempre acreditou que neste mundo tudo se resolve com força. No entanto, Hanzo disse a ele que nos olhos de Gon não havia medo nem ódio, e por isso ele não tinha como enfrentá-lo. Assim, Gon passou no exame e se tornou um Hunter, mesmo tendo desmaiado, mas ainda não está ciente disso. Mas na próxima rodada, Hanzo pressionou o adversário e também passou no exame. Kurapika e Hisoka lutaram, mas logo no início Hisoka sussurrou algo para Kurapika e desistiu. Contudo, ele não teve piedade do próximo adversário, tornando-se também um Hunter. Depois deles, Killua deveria lutar contra Jetarakur, que aparentemente não era o verdadeiro Jetarakur. Durante todo o exame, Illumi, o irmão mais velho de Killua, estava disfarçado.
Ele veio aqui em parte por causa da mãe, que pediu para ele cuidar do irmão mais novo, e em parte pelo título de Hunter, que deve ajudá-lo com seus futuros contratos de assassinato. Killua não planejava lutar com o irmão mais velho, mas também não desistiria, pois pela primeira vez queria conquistar algo, e tudo isso graças ao Gon. Só que, segundo Illumi, Killua não tem o direito de fazer amigos, pois por natureza, ele é um assassino nato, e se Gon atrapalhar isso, ele vai matá-lo imediatamente. No entanto, ele está disposto a poupá-lo se Killua se render agora mesmo. Sem ter escolha, Killua se rende. Após a luta, ele agiu de forma estranha e acabou cometendo um assassinato, resultando no término imediato do exame de Hunter. Ao acordar, Gon descobriu que Killua havia partido há muito tempo. Sabendo o ocorrido, Gon exigiu que Illumi se desculpasse com Killua. O fato de Killua não ter passado no exame não deixou Gon particularmente chateado, mas ele achou que Illumi de alguma forma influenciava a mente do irmão, forçando-o a cometer um assassinato. E se isso for verdade, ele vai fazer Illumi pagar por isso. Ele ficou tão furioso que quebrou o braço dele, e isso surpreendeu Illumi. Ele sinceramente não entendia por que Gon se importava tanto com ele, então admitiu que provavelmente Killua tinha ido para casa. Depois disso, Illumi entendeu por que Hisoka via tanto potencial em Gon, e por um momento pensou em se livrar dele, só por precaução. Contudo, de acordo com Hisoka, Gon é sua presa, então se ele o tocar, se arrependerá na hora. Contudo, o exame terminou e os participantes restantes se tornaram oficialmente Hunters, livres para fazer o que quiserem. É claro que Gon quis ir atrás de Killua, e Leório e Kurapika também decidiram ajudá-lo com isso. No entanto, antes de partirem, Satotsu quis conversar com Gon. Segundo ele conhece o pai de Gon, pois foi justamente ele quem inspirou Satotsu a se tornar um Hunter. Ele deseja boa sorte ao Gon na busca por Jin, pois assim como Gon, também quer muito vê-lo novamente. Ao descobrirem a localização da casa de Killua, os garotos partiram em busca dela. O que acontecerá em seguida será revelado na próxima parte, cujo vídeo será lançado amanhã em algum momento. Deixem o like e se inscrevam no meu canal do Telegram, pois em breve sairão novidades sobre minha mudança para o Japão. A gente se vê no próximo vídeo.